Deixa eu te falar quem que Deus vai usar para cumprir o seu propósito. Porque tudo isso que nós falamos é algo que está dentro do nosso coração, que nós estamos tentando estornar isso. Isso já vive dentro de nós há anos, mas nós precisamos passar para você de uma forma clara, em que você vai abraçar esse propósito e falar: esse também é o meu propósito. Esse é o nosso sonho. Não vivermos isso sozinho, mas termos uma geração de jovens que também vão fazer isso, amém? Só que Deus vai fazer isso com um povo, com uma geração, com um povo escolhido. E aí Juízes capítulo 6 conta a história de Gideão, e essa história é linda. Eu acho que dava para nós ficarmos aí meio ano pregando só sobre essa história, porque tem muito a ver conosco. Deus pega um homem, a nação de Israel entra, deixa eu só contextualizar você, a nação de Israel entra na terra prometida, e aí Josué morre. Depois que Josué morreu, todos serviam ao Senhor, estava belezinha. Mas aí Josué morre, o povo começa a se perverter, começa a adorar outros deuses, começa a se prostituir com outros deuses, na terra prometida, onde Deus prometeu que eles chegariam. E ali ele chega naquela terra prometida e começa a adorar outros deuses. Então, nessa época, Moisés já morreu antes de entrar na terra prometida. Josué conquista a terra prometida, vive anos e anos dentro da terra prometida, conquistando e vivendo o melhor daquela terra. Mas Josué morre. Quando o líder daquela nação morre, o povo começa a se prostituir, começa a se dobrar diante de outros deuses. E aí começa aquela bagunça, porque o povo entra debaixo de maldição, porque esquece a Deus e começa a viver a sua vida, porque agora eles viviam numa terra boa que mana leite e mel. E ali eles começam a desfrutar de tudo que Deus deu, mas esqueceu do Deus que deu para eles. Você entendeu? Eles começam a desfrutar de tudo que Deus deu, mas esquece do Deus que deu. E aí Deus começa a levantar juízes, começa a levantar homens para libertar a nação de Israel da mão dos opressores, até que chega em Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6, e aí Deus escolhe Gideão, e a história conta assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore Ofra, que pertencia a Abiezrita. Isso aí vai doer, hein? Abiezrita. É assim, né? Aleluia. Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Diga assim: malhando trigo num tanque de prensar uvas. Fala assim: Gideão trabalhava. Pergunta para o seu irmão: você trabalha? Primeiro ponto de um povo que Deus vai levantar: é trabalhador. Aí continua o texto: para escondê-los dos midianitas. Olha aqui, Gideão era meio frouxo, né? Que ele não estava lá trabalhando à toa, ele estava trabalhando para esconder. Mas passa. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele estava escondendo. O Senhor chega para ele e fala: você é o poderoso guerreiro, hein? Vai vendo. Passa. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Além de meio frouxo, ele era confrontador, quis confrontar Deus. Maravilha. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Passa. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou meu povo, minha nação, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E volta aqui. E ele está falando assim, falou: Senhor, como que eu posso libertar esse povo? Como que eu posso fazer parte desse propósito? Como que eu posso assumir essa responsabilidade que o Senhor está me dando, se eu sou o menor da minha casa? Se eu sou o mais fraco, se eu sou o mais indigno? Além do meu povo ser o menor, eu sou o menor do menor. E aí, olha o que Deus diz para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal que tu está falando comigo. Estava com dúvida. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta. E colocou diante de ti.
E o Senhor respondeu: esperarei até que você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs carne num cesto e um caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Feche seus olhos. Pai, nós queremos também, como Gideão, te encontrar face a face, Jesus. Nós queremos ver o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Assim como o Senhor chamou Gideão, um homem covarde que estava se escondendo, mas o Senhor chamou de guerreiro corajoso. O Senhor chamou de homem valoroso. E o Senhor o convocou para algo muito maior do que ele. E o Senhor o prometeu que daria forças para ele, para que ele cumprisse esse propósito. Eu sei que o Senhor tem isso para nós nessa noite. E por isso nós queremos te pedir: abre os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor está falando conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Gideão estava nessa situação, ele era nessa condição, Deus chama ele, ou seja, para você que se acha o menor, para você que se acha o mais incapaz, para você que acha que não tem qualidade, que não pode servir ao Senhor, que esse propósito é muito maior que você, Deus fala para você: eu sou contigo, é eu que vou te fortalecer. Então não tem, o primeiro critério para fazer parte disso, não é a sua qualidade natural. Olha para o seu irmão, fala: não é só belezinha, não é o tanto que você sabe, e nem o que você pode fazer. Fala: é na força do meu Pai que você vai. Então Deus fala para ele: para de olhar para você. Eu tenho um propósito, eu vou te capacitar, vai nessa força. E aí a primeira característica de alguém que vai fazer parte desse propósito, de um chama ardente, aquele que vai conquistar a nossa geração através do fogo, através de ser apaixonado por Cristo, é jovens que veem o Senhor face a face. Primeira coisa que Deus fez, se apresentou a Gideão. A Bíblia diz que ele viu o Senhor face a face. Se você continuar o texto, ele fala assim, por isso que ele exclama, porque deixa eu te falar, no Velho Testamento ninguém podia ver o Senhor. Se visse o Senhor tinha que morrer. No próximo versículo a Bíblia diz que Deus fala para ele: Gideão, fique em paz, porque você não vai morrer porque você me viu. Então a primeira coisa que Deus quer de nós é que nós nos encontremos com Ele face a face. Ou seja, tenhamos uma experiência com Deus. Tenhamos um relacionamento com Deus. Aquele anjo ali era o próprio Deus. E por isso que ele ficou com medo de morrer. Porque um homem tão pecador, tão indigno, sem qualidade, ele viu o próprio Deus, santo, puro, justo. O contraste era tão grande que ele pensou: vou morrer. Mas Deus falou: fique em paz, você não vai morrer. Eu te separei, eu te escolhi, eu vou te capacitar. E a primeira coisa, nós precisamos ter um encontro com Deus. Eu e você, nós precisamos nascer de novo. Fala para o seu irmão: você precisa nascer de novo, irmão. Fala para ele: você já nasceu de novo? E o tema da mensagem é: convertidos ou convencidos? Nós somos convertidos ou nós somos convencidos? Porque Deus não vai usar uma geração convencida. Deus vai usar uma geração convertida. Uma geração, qual que é a diferença, Carlão, do convertido para o convencido? Eu coloquei algumas aqui. A primeira: quais são os sinais de conversão? Anda na contramão do mundo. O jovem que é convertido, ele anda na contramão desse sistema. Romanos capítulo 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este
mundo, com este século. A primeira característica de quem é convertido, ele anda na contramão do mundo. Ele não se acostuma com o que o mundo tem para ele. Ele não se adapta como o mundo age. Ele não age como o mundo age. Por quê? Porque ele está na contramão desse sistema. Nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos ver o Senhor face a face. E qual que é a característica do convencido? Ele se envolve com as coisas do mundo e ele acha natural. Porque deixa eu te falar, uma das características, os dois o Espírito Santo faz. Ele te convence e ele te converte. Mas você precisa passar do nível de convencimento e chegar no ponto de convertimento. Se convencer de algo é você se convencer, porque o Espírito Santo ele faz isso, a Bíblia diz que ele viria para convencer o mundo do pecado. Ou seja, ele convence nós, convence o mundo lá fora. Você perguntou para alguém se é errado roubar? Você já ouviu alguém lá fora falando, não, é certinho, maravilha, Jesus. Ninguém fala, quer dizer, tem uns caras que falam, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas assim, todo mundo sabe que roubar é pecado. Tem pecado, por exemplo, pornografia, adultério, todo mundo sabe que é pecado. Você não precisa ficar convencendo o camarada que é pecado isso, ele sabe que é pecado. Então o Espírito Santo ele faz isso também, ele convence você do pecado. E do amor dele também, amém? Mas converter é diferente. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, verso 8, que uma nova aliança ele faria conosco, ele nos daria uma nova mente e um novo coração. Converter é você ter um novo coração, e não só boas atitudes. O convencido se convence que as atitudes dele eram ruins, e ele vira um bom religioso. Mas o convertido, ele muda o seu modo de pensar e os seus valores internos. Agora ele não peca mais porque ele fica se esforçando, não vou mais falar palavrão, eu não vou mais xingar minha mãe, eu vou obedecer. Ele não se esforça mais, isso é algo natural. Ele fazia sexo antes do casamento, agora ele fala, não, agora eu não quero mais. Eu sei que é errado, eu sei que isso faz mal. Ele fumava maconha, para ele era normal, era de boia, aleluia. Era de boa. Agora ele não fuma mais, por quê? Porque ele se convenceu que aquilo faz mal para ele. O convertido, ele entende, além dele ser convencido pelo Espírito Santo, ele tem um novo coração que anela pelas coisas do céu. O convencido se esforça para querer o céu. Vocês estão entendendo a diferença? Segundo ponto, o convertido, ele abomina o pecado. Ele tem arrependimento. Irmãos, a palavra é clara, aquele que não peca é um mentiroso. Fala para o seu irmão aí, você não peca, você é mentiroso, irmão. Fala, mas não deixa eu ficar sabendo se você pecou, não. Estou brincando. Deixa eu falar, a palavra de Deus é clara. Aquele que não peca é um mentiroso. Mas a Bíblia diz, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Pecar, tropeçar, vacilar, cair, todo mundo vai em certo nível da sua vida, em certo momento. Ninguém aqui é de ouro, está voando, tem asas. Ninguém aqui foi glorificado ainda. Vacilar todo mundo vai. O problema é quando você constantemente está vacilando e não consegue sair do pecado. Porque Romanos diz que uma vez liberto, jamais você será escravo. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Se você diz que é convertido, mas vive na prática do pecado afundado e diz que não tem força para sair desse pecado, alguma coisa está errada nessa sua conversão. Você foi convencido que aquilo é errado, mas você precisa se converter hoje. O convencido, ele se acostuma com o pecado. Ele fala, eu não consigo, Carlão. Faz anos e anos que eu faço, eu não consigo. Isso é uma mentira que ele inventou para se justificar. Então, Deus quer nos levar a um nível de convertimento. Terceiro ponto, do convertido, ele não desiste, ele tem uma convicção. E quem é o convencido? Vive falando que vai largar tudo, vai chutar o balde.
O convencido, ele está sempre querendo largar tudo. O convertido, ele tenta largar tudo. Mas é que nem Jeremias falou, na hora que eu tento parar, na hora que eu tento desistir, na hora que eu vou meter o pé no balde, aí vem um fogo no meu coração, encerra os meus ossos e eu não consigo parar de falar da tua palavra. O convertido, ele não consegue, não é uma questão de não querer, porque querer é uma coisa, sentimento nós temos variados, são mais de 2.000. Tem dia que você está de saco cheio, tem dia que você não aguenta mais, você fala, eu não quero mais ver crente na minha vida. Aí você fala, hoje eu vou chutar o balde, na hora que você vai chutar o balde, cadê o balde? O Senhor tirou o balde. Aleluia. Ele não deixa você chutar o balde, porque você se converteu, não tem mais volta para quem se converteu, você está totalmente estragado, é que nem Jacó estava em encontro com Deus, Deus deslocou a coxa dele, agora a partir daquele momento ele andava mancando para o resto da vida, você vai andar mancando para o resto da vida. Quem se converte tem a marca do Senhor para o resto da vida. Você pode ficar triste, você pode desanimar, você pode vacilar, mas chutar o balde você nunca mais vai. E aí quando você tentar, o fogo vai arder no seu coração, vai queimar seus ossos. E aí você vai falar, eu desisto de chutar o balde, eu vou aqui mesmo. Eu vou ficar com o meu balde. Isso é o sinal de um convertido. Carlão, mas eu estou há 2 anos na igreja, eu estou há 5 anos na igreja, eu estou há 20 anos servindo ao Senhor. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um novo nascimento. Carlão, mas é um absurdo. Eu já fiz, já aconteceu e já fui e voltei, fui no céu e voltei. Como assim eu tenho que nascer de novo? Deixa eu te contar uma história. Nicodemos, um homem religioso, totalmente íntegro, vivia na época de Jesus, tinha mais de 80 anos servindo ao Senhor, amava ao Senhor, era um religioso, fazia tudo certinho. Um dia ele chegou para Jesus e falou, Jesus, fala para mim aí como que entra no reino dos céus. Aí Jesus olhou para ele e falou, ô Nicodemos, você só precisa nascer de novo. Mais de 80 anos de uma vida religiosa, de uma vida devota, de uma vida entrega, de abrir mão das suas vontades, dos seus desejos para estar na obra do Senhor. Mas do dia que ele se encontra com o Senhor, ele falou, você só precisa nascer de novo. E aí você está achando que seus 2, 3, 5, 10 anos é muito? Nós precisamos ver o Senhor face a face. Se você quer ver o Senhor face a face, se você quer fazer parte desse propósito, é hoje que Deus quer deslocar sua coxa. O Senhor está falando para você, é preciso nascer de novo. É preciso ter um coração arrependido dos nossos pecados. Essa pregação de que Deus te aceita, vem para mim e eu te amo, e aleluia, e vive do jeito que você quer, essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é, vem a mim todos que estão cansados e desanimados, que eu vos aliviarei. Ele vai tirar a carga que está sobre a tua vida. Ele vai tirar o peso que te aprisiona. Ele vai te libertar, te curar, te restaurar. Ele vai fazer isso. Essa é a pregação do Evangelho. Sede transformado. Eu já passei do meu horário. Eu ia falar o segundo, mas não vou. Eu vou terminar aqui no primeiro. E a gente vai continuar nos próximos cultos. Mas a primeira característica que Deus quer de nós é que nós tenhamos um encontro face a face com o Senhor. Você pode pôr louvor? Deus está levantando um novo povo? Vamos arrebentar essas caixas aqui? E o Senhor vai se encontrar com você nessa noite. Todos aqueles que estão dispostos a ter um encontro com o Senhor, queria que você ficasse de pé no seu lugar.